Olá, olá, galerinha do bem, galerinha de Deus. Estamos de volta para mais uma aula de história, para mais uma aula do sétimo ano, dando sequência aí a nossas aulas sobre a Reforma Protestante. Hoje vamos falar sobre a Contra-Reforma. Vamos falar agora das medidas tomadas pela Igreja Católica para se sobressair, né, ao movimento da Reforma Protestante. Vocês devem lembrar que a Reforma Protestante foi uma cisão no seio da Igreja Católica, né? Então foi aquele momento onde os reformadores abandonaram a Igreja, olhando para as heresias que a Igreja Católica estava tendo na época, os desmandos, a corrupção, e dali os reformadores eles voltam às práticas da Igreja primitiva. E a Igreja Católica, em virtude dos milhões de pessoas que ela perdeu, ela vai agora tentar, tipo assim, se reerguer, vai tentar coibir, vai tentar barrar esta reforma protestante, tá certo? Então vem comigo para mais uma aula de história. O objetivo da aula de hoje é identificar as características da reforma católica ou simplesmente a contra-reforma, tá certo? Vocês devem lembrar, né, eu já estava falando isso aqui na abertura, que durante o período da reforma protestante, a Igreja Católica ela foi sacudida. Os seus erros, seus desmandos, suas heresias, foi denunciada pelos reformadores. Então, durante essa reforma protestante, vocês devem lembrar que Martinho Lutero ele escreveu as 95 teses, que eram 95 erros que ele encontrava dentro da igreja e que ele batia forte para que a igreja mudasse isso. A questão da idolatria, a questão de Maria como intercessora, a questão da salvação pelas obras, a questão das indulgências, a questão que você poderia apagar seus pecados pelo dinheiro. Então existia também a vida decadente dos membros, dos líderes da própria igreja. E daí, naquele movimento, né, a gente até pergunta, que igrejas protestantes surgiram daquele período? Né? Nós tivemos a igreja metodista, nós tivemos, a igreja luterana, nós tivemos as igrejas do movimento calvinista, as igrejas presbiterianas, as igrejas reformadas, tivemos também a igreja anglicana, né? E por aí vai. Depois surgiram outras denominações, como a própria igreja batista e outras igrejas que surgiram também em decorrência desta reforma protestante, tá certo? E a reforma foi esse movimento que, de uma certa forma, criticava a igreja católica, tá certo? E vamos entrar agora nesta fase da Contra-Reforma, né? O que foi essa Contra-Reforma? Quais são os seus objetivos? Ou quais foram os seus objetivos? E quais foram as medidas tomadas? Então, nós vamos procurar responder essas questões na aula de hoje, tá certo? Vamos ver aqui algumas medidas. A Contra-Reforma Protestante, ou, digamos assim, ou melhor, vamos tirar o nome protestante, né? Mas o que foi a Contra-Reforma Católica, né? Porque não houve uma Contra-Reforma Protestante, houve uma Contra-Reforma Católica, ou simplesmente uma reforma católica para barrar o crescimento, para tentar apagar o movimento da reforma protestante. Isso aqui é uma questão lógica e uma questão clara mesmo, né? As medidas nós vamos ver a partir de agora, né? Então, existiria a necessidade de haver uma espécie de mudança interna da igreja. Por isso que a igreja ela fez uma reunião, e esta reunião demorou vários anos, que foi feita na cidade de Trento, na Itália, e que nessa cidade a cúpula da igreja católica, os cardeais, os teólogos, eles sentaram para fazer o que poderia ser feito para tentar barrar o crescimento dos evangélicos e também para dar nome à igreja católica. Então,
Esse concílio, ele começou no ano de 1545 e se estendeu por mais algum período, tá certo? Então lá eles sentavam e diziam, olha, a gente tá certo. As acusações que estão fazendo a gente não tem cabimento. Nós vamos procurar continuar do mesmo jeito, explorando do mesmo jeito, tendo a mesma batida, fazendo as mesmas perseguições, tomando os mesmos abusos. Nós vamos apertar aqui alguma coisa para ver se a gente cala o povo. Para ver se a gente cala o povo, né? E nessas medidas também foram criadas o Index, ou Index, que nós vamos falar daqui a pouquinho, e também a Inquisição. O Index era uma espécie de conjunto, uma lista, um índice de livros que a Igreja Católica ela achava que deveria ser proibido, que os católicos não deveriam ler. Qualquer livro, né, que falasse em ciência, qualquer livro que falasse mal da igreja, qualquer livro que defendesse a igreja protestante. E também foi criado a Inquisição, que foi uma das piores coisas, uma das principais manchas da Igreja Católica, que foi uma espécie de tribunal ou então Santo Ofício, era a Inquisição ou Santo Ofício, e que através desses tribunais as pessoas elas eram consideradas hereges, eram consideradas pessoas mais para a sociedade, e milhares delas acabaram indo para a fogueira, acabaram sendo mortas, acabaram perdendo seus bens e por aí vai. Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco também, tá certo? E outras medidas foi a criação da Companhia de Jesus para evangelizar, tornar a evangelização com cunho católico de uma maneira mais forte. E aí nós vamos falar dessas 3 medidas tomadas pela Igreja Católica que perfaz o corpo aí desta contra-reforma católica, tá certo? Então vamos começar pelo Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi formado por padres, teólogos e também foi marcado pela exclusão dos protestantes. Aqui você vai ter uma imagem que mostrava mais ou menos essa reunião que aconteceu em Trento, com o intuito da cúpula católica ela resolver procurar solução para conter esta revolução da reforma protestante que tinha abalado a Europa, né? Então, daqui foi aonde eles tomaram um monte de medidas para ver se continha o crescimento evangélico, né? E a gente estudar, né, um pouco essa contra-reforma católica permite a gente estudar também e a entender também como foi que aconteceu a evangelização do Brasil, né? Então, quando você estuda a contra-reforma, você vai estudar o trabalho feito pela Companhia de Jesus, que saiu pela África, saiu pela Ásia e pela América, com o intuito de procurar catequizar, evangelizar, tornar as pessoas católicas, embora que fosse à força. É por isso que no Brasil nós tivemos muito isso, no meio das comunidades indígenas, quando muitos das comunidades indígenas, as pessoas elas eram obrigadas a serem católicas, tá certo? Então, vamos falar ainda sobre a ideia da contra-reforma, né? Para tentar conter o avanço do protestantismo e fortalecer o catolicismo, a liderança católica iniciou um movimento conhecido como Reforma Católica ou Contra-Reforma. Já falamos um pouquinho sobre isso. Impulsionada pelos jesuítas e pelo Concílio de Trento, fez uso do Tribunal do Santo Ofício ou simplesmente da Inquisição para reprimir, punir os seus inimigos, tá certo? Voltando aí para a gente destacar mais propriamente dito o Concílio de Trento, né? O Concílio de Trento, quando ele chegou ao seu final, e não sei se você está vendo aí em cima aqui, né? O Concílio de Trento ele aconteceu de 1545 e se estendeu até o ano de 1563. Vários anos, com várias e várias reuniões, digamos assim, marcadas, decisões tomadas. Então, no Concílio de Trento, mais ou menos, eles estabeleceram as seguintes medidas. Vamos lá.
A doutrina da justificação pela fé de Lutero e a doutrina da predestinação de Calvino foram rejeitadas. Isso que esses camaradas estão pregando por aí, a gente é totalmente contra. Nós somos contra esse negócio de ter a sua vida baseada pela fé, olhando para a Bíblia, somente a Bíblia, essa ideia de que Deus ele predestina, Deus escolhe pessoas, Deus escolhe um e não escolhe o outro. Então, essas doutrinas a gente vai rejeitar tudo. Outra, considerou crime a venda das indulgências. Então, uma das coisas mais feias que a Igreja Católica fazia naquela época era a venda das indulgências. Tipo, você cometia um erro, mas se você chegasse para a igreja e dissesse que dava tanto em dinheiro, aí aqueles pecados daquelas pessoas eram perdoados. Era o perdão de pecados, né? A venda de indulgências. Aí, além dessas vendas de indulgência, tinha a questão do camarada vender a peça santa, começava a vender lasca da cruz, e essas questões. Então, no Concílio de Trento, já vão acabar com esse negócio. Isso aqui está muito feio no nosso meio, né? Eles também reafirmaram o poder do Papa, disseram, não, o Papa está correto. O que o Papa está dizendo está correto, o Papa é o único intercessor aqui na Terra, o Papa é o porta-voz de Deus. Esse negócio que estão dizendo que o Papa, a gente está transformando o Papa num Deus, dizendo que o Papa é isso, aquilo, outro. Não, o Papa é o único, sei lá, representante de Deus aqui na Terra. Eles conservaram aquele sacramento da Igreja Católica, que eles têm lá, né, aqueles sacramento, o batismo, a Eucaristia, a questão da extrema-unção e por aí vai. Conservou o culto à Virgem Maria e os santos. Olha, por mais que eles estejam batendo aí, dizendo que a prática de você cultuar a deuses, aos santos, isso aí é chamado de idolatria, isso é um pecado diante de Deus, não vamos olhar. Vamos continuar adorando Maria, vamos continuar cultuando Maria e vamos também continuar o culto aos santos, fazendo preces para os santos, acreditando que os santos são mediadores. Vamos também criar os seminários para que a gente possa ensinar os nossos padres, os nossos cardeais a estarem mais preparados para defender a fé católica. Vamos criar vários e vários seminários para formar os líderes católicos. E vamos reeditar o Index, vamos atualizar a lista do Index ou do Index, vamos colocar uma lista de livros que é para a gente proibir a leitura, que quem for pego lendo esse negócio aí vai ser punido severamente, né? Então, foram essas assim as determinações ainda do Concílio de Trento. No Concílio de Trento, o Papa Paulo III convoca todos os bispos, né, da Igreja Católica para discutir a reforma que a Igreja deveria ter sido, que a Igreja deveria passar para conter o avanço da Igreja protestante. Mais algumas medidas, né? Condenava o protestantismo, nós somos contra essa religião, nós somos contra esse pessoal, nada de comunhão com eles, nada de parceria com eles, pelo contrário, nós vamos prender, nós vamos matar, nós vamos mandar gente para a fogueira, porque esse pessoal aí, eles são rebeldes, eles não têm parte com Deus. Então, daí foi aí onde muita gente, muitos cristãos, muitos evangélicos protestantes foram mortos nesta época, né? Lá embaixo aí já a reforma dos costumes, a criação dos seminários e a confirmação da excelência do celibato, a ideia de que os padres não poderiam casar, né? E também, como nós já vimos aqui, uma lista de livros que eram proibidos e que não poderiam ser lidos, né? O Index, ou o Index, que é uma espécie de conjunto de livros que são índice dos livros proibidos, eram publicações consideradas heréticas, né? Que esses livros que, sei lá, que poderia conter algum ato lascivo, alguma figura, algumas cenas proibidas, alguma coisa que criticasse a Igreja Católica, vamos banir esses livros, vamos queimar esses livros. Então, nesse período, muita gente sofreu, né? Muita gente sofreu, tá certo? A primeira versão dessa relação de livros, ela foi criada no ano de 1559
e a última edição dela foi de 1948 e completamente abolida no ano de 1966. Até um dia desse a Igreja Católica tinha esta lista de livros que era proibido as pessoas, tentando inibir as pessoas, né, de conhecer a verdade. Aqui nós temos uma foto emblemática que era uma queima de livros, né, consideradas heréticas, né, aqueles livros que deveriam ser queimados. Isso aqui é um quadro muito bonito, uma obra sobre painel, hoje se encontra no Museu do Prado, em Madrid, na Espanha, né, que retratava um pouco os livros sendo recolhidos, os livros sendo tirados das bibliotecas, os livros sendo tomados do povo e sendo colocados na fogueira para mostrar que a Igreja Católica não permitia a leitura de determinados livros, né? Durante esse período, né, foi criado, como nós já vimos, um pouco da Inquisição. Eu vou falar um pouquinho sobre a Inquisição. A Inquisição era uma espécie de tribunal, nós vamos ver um pouquinho daqui a pouco, e esses tribunais eles foram criados, a pessoa ficava diante de um corpo de autoridades, e ali ela era forçada a confessar os seus erros, confessar as suas coisas erradas diante da igreja. E é interessante que nesses tribunais a pessoa não confessava e depois de confessado a pessoa não recebia perdão, não. As pessoas confessavam para que ela pudesse ser punida. Então, as pessoas muitas vezes elas eram torturadas para muitas vezes, deixa eu ver aqui, elas eram muitas vezes obrigadas até mesmo a confessar o que de fato não tinha feito. Uma das formas de tortura amplamente utilizada neste período, né, as pessoas eram amarradas. Nós temos a tortura d'água. Não sei se a imagem está boa para você ver. A pessoa ela era amarrada, esticada mesmo, com os braços, com as pernas para frente, os braços para trás. Eles abriam a boca da pessoa, enfiavam o funil da boca e davam água à pessoa até matar. Ou então até a pessoa confessar, né? Então era uma tortura à base de água. Parece brincadeira, mas não era muito isso não. O negócio era muito sério, né? Então a pessoa era acusada de qualquer coisa, ela era presa e muitas vezes ela era torturada até ela confessar que tinha feito uma determinada coisa contra a igreja, para daí ela ser levada para a fogueira, ela ser levada para o empalhamento, ela ser serrada no meio, ela ser presa, mas tinha um castigo para que as outras pessoas ficassem amedrontadas e não fizessem a mesma coisa, né? Para vocês terem uma ideia, durante esse período da Inquisição, se observa a quantidade de mortos e feridos. Na Espanha, porque os 3 países que mais tiveram esse tribunal, essa Inquisição, esse tribunal para julgar mesmo, ou esse negócio santo, esse santo ofício, né? Os 3 países que foram mais visto isso, eu coloquei aqui 2, mas são 3, nós tivemos mais, digamos assim, uma maior quantidade de atrocidade foi na Espanha, em Portugal e também na própria Itália. Para vocês terem uma ideia, na Espanha foram condenados pela Inquisição 341.021 condenados. Em Portugal foram 29.590. A quantidade de pessoas que foram para a fogueira eram queimadas vivas, 31.912 pessoas na Espanha, 1.808 em Portugal. É muito bem certo que os estudiosos eles chegam a dizer que esses números aqui eles foram muito maiores. Isso aqui foi um número muito maior. 17.659 foram queimados também, né, em efígie, e 603 em Portugal, né? Então, foi um levantamento feito por um historiador por nome de Juan Antônio, tá certo? Mostrando um pouquinho os dados dessa Santa Inquisição, que era uma maneira de punir principalmente os judeus, os evangélicos, os judeus, evangélicos, os hereges de um modo geral, né?
contra a igreja, a pessoa poderia morrer. A gente fica escandalizado porque como é que a igreja ela pode fazer isso, né? Morte na fogueira, né? Mal o réu confessava, era entregue a sua sentença de morte. Então o camarada passava pela Inquisição, muitas vezes era obrigado a confessar uma determinada coisa que muitas vezes nem sequer tinha feito, mas pela tortura que recebia, ele confessava que tinha dito isso, que tinha feito isso, e daí ele era incendiado, era colocado numa fogueira e era morto queimado. As pessoas aplaudindo para tentar impedir as pessoas de servirem a Deus como de fato deve ser. Uma das coisas que mais revolta e que revoltou o mundo é que boa parte das pessoas que a Igreja Católica ela matou, as pessoas estavam certas. As pessoas estavam certas. Elas queriam apenas o direito, a liberdade de servir a Deus, de não acreditar naquelas doutrinas da Igreja Católica, né? Outro tipo de arma da Inquisição era a évora. Nós está aqui o interrogatório, onde as pessoas muitas vezes elas eram interrogadas diante de um tipo de, sei lá, de acusação que a pessoa tinha recebido. Lá ele ficava no tribunal. Aqui nós temos algumas torturas. Olha, o camarada ele recebia a sentença de que de fato uma acusação, ele era castigado, ele era torturado, e vários tipos de tortura. Está aqui também um instrumento de tortura, o polê, né, que a pessoa ela ficava pendurada por algum tipo de hastes aí, e aí a pessoa sofria até dizer assim, eu concordo, eu estou dizendo que eu fiz isso, eu estou confessando isso, e aí vai, né? Outra que aí pegavam as pessoas aí e amarravam, né? O potro, né? Era uma espécie de tortura. As pessoas elas iam sendo torturadas, até confessar aquilo que a Igreja Católica queria que elas confessassem. Então, já vimos um pouquinho sobre o Index, ou sobre o Index, já vimos um pouquinho aí também sobre a Inquisição, sobre esses tribunais, né, que foram inventados pela Igreja Católica para condenar as pessoas, e também existiu também a reorganização e a fundação, e lógico em primeiro lugar, da Ordem dos Jesuítas, que foi fundada no ano de 1534 por Santo Inácio de Loyola. Então, Inácio de Loyola foi o criador, fundador, melhor dizendo, da Ordem dos Jesuítas, né, que tornou-se uma espécie de missão que deveria sair pelo mundo, divulgando a fé católica, pregando o evangelho e convertendo as pessoas colonizadas, né? Então, onde eles chegavam numa região onde Portugal, onde a Espanha, né, tinha descoberto uma terra, estava colonizando, ali eles chegavam e muitas vezes obrigavam as pessoas a se converterem, né? Então, era obrigado. As pessoas ou se tornavam católicas ou se tornavam inimigas da Igreja Católica. Aqui nós temos uma foto, né, bem interessante de um colégio jesuíta, isso aqui no Brasil, um colégio fundado por volta do ano de 1755, que fica na cidade de Paranaguá, no Paraná, né? Foi aí onde os jesuítas eles tinham esse trabalho de catequização. Vamos ver aqui os efeitos da reforma ou da contra-reforma, né? Vamos ver aqui os efeitos da contra-reforma. Teve alguns efeitos negativos e alguns efeitos positivos. De uma maneira geral, toda essa maneira que a igreja ela tentou impedir o crescimento da igreja evangélica, a maneira como ela tentou barrar essa reforma protestante, trouxe mais efeito negativo para a igreja do que positivo. As pessoas ficavam abismadas, assustadas, aterrorizadas. Como era que a igreja poderia fazer um negócio daquele? As pessoas ficaram mais com medo da igreja do que via a igreja com bons olhos. A quantidade de pessoas, os milhares e milhares de pessoas que foram mortas, que foram perseguidas, que foram queimadas, que foram cerradas ao meio, que foram muitas vezes presas, que foram torturadas, que sumiram, e todo mundo sabia que era a Igreja Católica que fazia aquilo.
Então, a Contra-Reforma, ela foi como se ela tivesse sido um tiro no pé da Igreja Católica. Não teve aquele sucesso desejado, né? A igreja tornou-se símbolo de terror e medo entre a população. Todo o aparato espiritual tinha sido perdido, tá certo? Então, este período, que nós chamamos de Contra-Reforma, foi um período meio que conturbado, né, da igreja. Foi uma maneira que a igreja ela encontrou para justamente tentar impedir a concretização da reforma protestante. E a reforma protestante ela se expandiu pelo mundo e até hoje as igrejas protestantes têm feito um excelente e um extraordinário trabalho de evangelização em todo o mundo, né? Nós temos essa atividade para vocês, 5 perguntas, copie no caderno, responda, bata aquela foto legal, envia no meu privado, 24 horas para você fazer isso, tá certo? Até a próxima, um joinha, joinha e que Deus nos abençoe.